ao sucesso. Ao Ao, sucesso. ao sucesso. É, Ao exatamente, é o sucesso. nosso sucesso, né? Pô, cara, agora essas florzinhas aqui ficou meio. Não, mas tava aqui, né? Tava Não aqui tá. já, né? Então, se você quiser tirar, pode tirar. A gente Sim, coloca lá, depois a gente adoro. volta para o Eu lugar. adoro flor, cara. Não, e eu sempre dou flor pra. É. Sempre dou. Uhum. Florzinha assim, Uhum. flor normal. Mas eu gosto Aí das ficam florzinhas. doidos. Cara, não, tem. Você já deu flor pra mulher, Sim, mas assim? aí minha ex-namorada. Uhum. Então, traz uma. Tem mulher que nunca recebeu flor. É quando você ganha uma florzinha, É um nossa, simbolismo total, né? é uma coisa muito incrível, É. assim. Por isso que eu dou. Já, já. Não, não só. Não tô falando de, de mulher que eu tô pegando, coisa assim, não é de Sim. amor, só é cara, De carinho eu mesmo, dou pra né? minha filha, sabe? Eu Sim. dou flor pra Você todo tem mundo. filha? Tem uma Ah, que filha. legal. Tá no De, Brasil? tá no Brasil. 21 anos, grandona já. É? É, Caramba, quantos tive anos você ela. tem? 41. Tive Caramba, eu ela achei que com você tinha uns. 19, Você tava. 20. Tá jovem. Tá jovem. Cara, é Eu estrada. achei que você tinha. É, Casei estrada casei umas 4 vezes já, né? Então já dá a carcaça dá Exatamente. uma Eu achei que acabada. você tava indo na mesma faixa que é uns 30 e poucos. 30? Não, Hum. cara. Não, você é gurizão ainda, você tá novo. Novão ainda. Cara, a gente tava falando aqui, antes de começar, né? Que o não, nosso estúdio hoje, né? Onde que a gente tá hoje? Nós estamos na região de Hadrin, em Kopangan, na Tailândia. Perto de onde que é a Fumumpara. A Fumumpara é logo ali na frente. Logo ali. É. Mas assim, tá, nós estamos longe o suficiente para não ir a pé, mas perto o suficiente para quem quiser pegar um táxi, fica pertinho de lá. Você literalmente tá no olho do furacão. O olho do furacão. Meu Deus. Literalmente, Não, melhor coisa. eu tô lá pra cima um pouco. Mas eu prefiro a região de lá para morar. Eu sempre morei na região de cima, eu já tô muito tempo na ilha, né? Aham. Mas dessa vez eu tô ficando aqui. Mas normalmente eu prefiro ficar na parte noroeste da ilha. Pra mim é melhor, perto de Mozambique, essa região. Siritano, chamo lá. Ah, não, cara, eu não fico no olho do furacão, não, É. porque me conheço. Vai dar ruim. Se perde, né? Não, vai dar Mas ruim. lá o bom é que lá é uma área. A Copacabana muda muito do norte ao sul. Não sei se você já conseguiu perceber isso, né? Aham. Mas aqui a parte sul, você pega mais ou menos de Bantai, que é o próximo bairro aqui, até essa parte de Radrinha, é mais de festa eletrônica, pesada, essas coisas. Sobe lá pro norte, para essa região que eu gosto, é mais da galera do yoga, Sim, meditação. nossa, achei Então, incrível lá, cara. Porra. Não, eu tinha marcado, falado pra gente é, gravar no lá centro em de yoga. um centro de yoga lá que é do caralho. É, Achei muito incrível. Tipo, o clima, sim. não só o visual e tal, mas o É, clima, assim, cara. A parte sensorial é uhum. muito diferente daqui de baixo. Sim, Eu sim. achei, eu acho muito. E aí eu tava fazendo a comparação até com Bali. Bali falam que é Ah, separado, tem. tem regiões, Eu né? não conheço ainda, né? Eu tô indo sábado, mas Sábado. eu tô até Eita. pesquisando bastante quais são as melhores regiões, porque eu senti que é mais ou menos parecido com aqui. Mas lá é maior do que Copangan. Então, assim, de uma região para outra. Aqui, se eu for para essa área norte, eu vou gastar o quê? 40 minutos de Uhum. moto. Lá eu vou gastar 1 hora e meia entre os destinos, 1 hora e meia, 2 horas, às vezes, entre um bairro e outro. O bairro do yoga para o bairro da Hum, festa. Isso eu tô falando pelas minhas pesquisas. Ainda vou checar isso lá eu agora, acho que é né? menos tempo, hein? É, Pelo que eu vi, de motinha, é. de boa. Mas é parecido com aqui. Eu achei quer dizer, eu não conheço o Bali ainda. Eu vou dia 24. A gente se encontra lá. Você vai ficar Nós lá um vamos se tempo encontrar. ainda? Pelo menos uns 40 dias eu tô pretendendo. Ah, não, eu vou ficar. É, Eu vou ficar uns 2 meses é, legal. Aí é. depois tem que sair, entrar de Sim, novo, enfim. Diesel Run famoso. É. E aí eu vou. Então, eu tava falando, então eu tenho a licença poética Aham. É, pra ter uma qualidade meia boca, entendeu? pelo menos o áudio tá Áudio. bom. O É, áudio tá o áudio bom. vai ficar bom. Com as Pelo jeito, ondinhas no fundo, você consegue escutar ondinhas, se o pessoal prestar bastante num atenção. background ali de. Na verdade, isso aqui é um chroma key, né? É um chroma key. Cadê? É um É chroma um key. chroma key. Aqui, tô encostando nele. Não, e a ideia é essa, é ter cenários diferentes e lógico. Tem essa dificuldade de mostrar as duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Porque se fizesse de lá pra cá, a qualidade seria melhor aqui. Mas É, enfim, o que importa é o conteúdo. exatamente. E cara, aí eu te vi na internet lá, no Instagram, e falei, pô, o maluco tá aqui em Copangan, cara. Nossa, vou chamar ele pra bater um papo. Como é E que você chegou em mim? Até você mandou mensagem no WhatsApp. Falei, caramba, como é que você sabe o WhatsApp? Tava no Instagram? aí você coloca no Instagram, WhatsApp, pô, eu vou Nem lá. sabia que Nem tava lá, você sabia. acredita? Não, Então mas por isso tira. que de vez em quando eu recebo umas mensagens no WhatsApp, então já tá explicado. Hum, Mas eu vi essa mensagem lá, mas como eu gosto bastante de falar também, né? Fazer podcast, então pra aham. mim é um prazer estar aqui. Massa, não. E a ideia, cara, é que você até se tornou. Se tornou?
se tornou um professor de nômades, Nomadismo. de Isso aí. nomadismo, né? Sim. Aí, óbvio que não é pra você dar aula aqui pra gente, porque você cobra por isso. Mas a gente pode Óbvio. conversar à vontade. Não, mas Não, é trocar não, ideia. não amarro micharia de conteúdo, não. Não, mas a ideia do podcast é falar sobre nômades. Uhum. Então, por eu ser nômade, pelo podcast ser nômade, e falar com outros nômades Do paraíso. no paraíso, não na cidade grande lá no Brasil, Sim, e o cara tá lá e falando de nomadismo, sendo que ele não tá vivendo a vida de nômade. sim, Então a ideia é trazer a essência, trazer a realidade, né? sim, O dia a dia mesmo. Pô, vim aqui agora, esse lugar que você tá morando. sim. Pô, lugar Paraíso, incrível, né? paraíso, incrível pra chegar aqui, eu falei, nossa, parece um Caça ao tesouro. caça-tesouro, cara. Mas, pô, genial, faz todo sentido ter uma experiência de entrada. Sim, é porque aqui fica mais no meio da natureza, né? Eu faço um balanço muito grande das hospedagens que eu fico. Então, assim, eu sou muito de fases, né? Tem fase que eu Uhum. tô afim de conhecer gente, de pegar mais balada. E eu acho que esse é o legal da flexibilidade nômade. Quando você tá na vida normal, você tem um apartamento num bairro fixo por anos da sua vida. E eu vivo por fases. Ah, agora eu tô numa fase que eu quero. Eu sou da pessoa que eu gosto tanto de natureza, meditação, até balada, e ficar bêbado. Uhum. Então, aí eu tô na fase que eu quero mais balada, eu vou para um bairro mais badalado, eu vou para um país mais badalado, eu tô a fim de ficar mais na natureza, eu venho para um lugar mais calmo como esse. Aqui tem várias vibes também, várias tribos diferentes, isso aí de Uhum. Copangã, mas agora também tô numa fase que eu tô focando muito no meu trabalho. Então, eu preferi vir para Copangã, que é o meu segundo lar no mundo, né? Eu sempre volto para cá também, sempre que eu tenho oportunidade. E aqui, ficando aqui, eu consigo concentrar mais no meu trabalho também, porque eu estou bem conectado com a natureza. Se eu quero ir para a praia, tá fácil. Se eu quero ir para o riozinho aqui, tá fácil. E se eu quiser abrir meu computador aqui, eu trabalho. Enfim, tem uma flexibilidade um pouco maior, sabe? Mas também tá acabando, já vou para uma fase mais badalada. Ah, Aí, porque eu também tô sentindo que já deu agora, aham. mas eu sei que eu vou voltar em breve também. Que massa. Quando que começou essa ideia de viajar? É aquela pergunta clássica, mas é Sim, porque é importante. com E a certeza. maioria da galera tá nessa fase, né? Com De certeza. começar. E Exatamente. aí, tipo, como começou, como foi as dificuldades ali no começo, enfim, mas quando começou essa história? Foi basicamente, eu vim da engenharia, eu trabalhava como engenheiro em obras, basicamente. Trabalhava em escritório às vezes por projeto, mas a maior parte de tempo era em obra. E trabalhar em obra, quem já passou por isso sabe o quanto é estressante. No sentido de, principalmente sendo engenheiro da frente, você sofre uma pressão grande demais. Sempre tá tudo atrasado, sempre é sua culpa. Qualquer coisa que dá errado é culpa do engenheiro. Então é uma vida muito estressante. Eu gostava muito, mas chegou um ponto, principalmente a primeira vez em 2015, eu comecei na engenharia, eu formei em 2013, já comecei com uma obra em 2014, etc, 2015, e aí eu fui transferido no final de 2015 para São Paulo, uma obra muito grande, um projeto gigante, e que o clima era muito pesado da obra, estressante. Então eu estava muito esgotado fisicamente e mentalmente. E aí foi a primeira vez que a Tailândia apareceu na minha vida. Eu falei assim, eu preciso de férias, eu vou pra Tailândia. E aí eu comprei uma passagem. Na época eu não sabia nada de viajar barato, não sabia nada de Nossa. nomadismo. E eu comprei uma passagem para vir pra Tailândia. Passei ali na época de 12 vezes, que é um super cara a passagem. E aí vim pra cá. E aí quando eu cheguei aqui, foi a primeira vez que eu tive contato. Primeiro com uma cultura diferente, né? Primeiro que eu tinha viajado muito pouco naquela época. Eu tinha saído do país já, eu Ah, fui a mas você já tinha trabalho. viajado. Já, eu fui a trabalho para Espanha uma vez, pela empresa, e já tinha feito um intercâmbio, aquele Working Travel, numa estação de esqui nos Uhum, Estados Unidos, quando sim. eu fiz 18 anos. Então tinha essas duas experiências, eu acho. Nessa... acho que isso. E eu também fui no Lollapalooza da Argentina. Então acho que eram essas três experiências que eu Essa tinha. terceira aí foi pesada. Essa terceira aí foi. E aí eu fui, e aí depois aí eu fui pra cá, aí foi a primeira vez, primeiro com a cultura asiática, que é completamente diferente de tudo isso, né? Porque os Estados Unidos tem cultura diferente do Brasil? Tem. Espanha, Argentina tem. Europa tem. Mas a Ásia é muito mais. A diferença cultural, e eu acho isso muito legal. E foi a primeira vez que eu tive um contato com essa cultura. E chegando aqui, eu me deparei com vários viajantes de longo prazo, né? Pessoas que eu perguntava assim, quanto tempo você está viajando? Eu tô viajando por 5 anos.
Eu tô viajando por 4 anos. Quando você vai voltar pra casa? Não sei. Tipo assim, eu falei, que essa pessoa é milionária. Só tem essa possibilidade no planeta dessa pessoa ser É o que a milionária. maioria acha, né? Os caras são milionários. A gente é milionário, mas não precisa Exatamente. ficar falando toda hora também. Não de dinheiro, eu queria ser milionário na É. boca da conta, né? Mas, enfim, aí eu fui. E eles falavam que na época muita gente. Tinha alguns nômades e tinha muita gente viajando, só viajando. Tava viajando barato. E Hum. o que você faz na vida? Eu viajo barato. Eu fui pro Brasil na época, eu não sabia, não entendia esse conceito, etc. E comecei a estudar muito já, principalmente no ano de 2017, estudando. E aí eu lembro que eu procurava conteúdo de nomadismo digital. Não existia um casal na época que falava um pouco de nomadismo digital no Brasil. E eu tentava comprar conteúdo deles e eles não vendiam conteúdo. Na verdade, eles até vendiam, mas eles estavam estruturando e acabou que não deu. Eu queria ver uma forma de viajar o mundo, assim, trabalhando, etc. E você não achava, não tinha esse conteúdo. E sobre viajar barato, eu comecei a pesquisar também muito sobre isso. E aí eu comecei a ver muito em sites gringos, etc., Uhum. alguma coisa. E isso daí, tinha algum conteúdo ou outro no Brasil também de viajar barato. Tinha um pouco mais, mas ainda era muito superficial, muito pouco. Tinham poucas pessoas falando disso. E aí eu comecei a me estruturar. E aí eu mudei completamente meu estilo de vida. Na época, eu estava endividado. Eu tinha até um salário relativamente bom. Mas eu nunca tive controle financeiro. Eu sempre gastei balada, roupa. Isso é aquela vida estressante da rotina, né? Que tipo, você precisa te encher de mimos o tempo inteiro. Porque você tá tão frustrado, sem perceber. No meu caso, eu nem percebia que eu Uhum. estava frustrado. Mas eu precisava me encher de mimo, pequenos mimos. Ah, hoje eu quero ir nesse restaurante, porque eu tô tão cansado de trabalhar. Vou num restaurante caro É hoje. a válvula de escape, É né? a válvula de Que escape. todo mundo São usa. aqueles prazeres curtos, de curto prazo, que Uhum. não te preenchem no longo prazo, mas a gente vive fazendo isso na rotina. E aí eu mudei esses hábitos, né? Pra sair do vermelho mesmo, literalmente sair do vermelho. E o meu plano era fazer um período sabático, né? Que, para quem não sabe, é um período que você viaja sem trabalhar. E para eu viajar sem trabalhar, eu não sou herdeiro, eu precisava viajar extremamente barato. Então, eu tive que estudar tudo sobre isso. E foram 3 anos estudando muito sobre viajar barato. E aí eu comecei a fazer, chegou um ponto que eu comecei a fazer testes, sabe? Tipo assim, deixa eu ver se funciona mesmo, deixa eu ver se eu consigo viajar barato. E foi uma época que eu comecei a viajar mais. Aí foi que realmente eu fui pra Austrália, paguei uma passagem super barata. Ida e volta, na época, a passagem A média pra Austrália é Austrália era caro, hein? caríssimo. E a Austrália, hoje, uma passagem de ida e volta pro Brasil, na época, devia ser uns 4, 5 mil reais. Uhum. E eu paguei tipo 2.300 na passagem. E aí viajei Nossa. lá por lá super barato também. Aí voltei pro Brasil. Aí falei, caramba, funcionou na Austrália, que é um país caro. Deixa eu ir pro Uruguai. Funcionou no Uruguai. Fui pra Colômbia. Tudo isso tentando viajar barato aí no Brasil também. Esse negócio dá certo mesmo. Se você quiser economizar, porque você adapta a sua viagem. Você faz o voluntariado, você faz couchsurfing, você faz várias ferramentas que você pode utilizar para jogar seu custo lá para baixo. Uhum. E aí eu fui e falei, caramba, tá funcionando. E aí, no meio período, nesse meio termo, né, eu trabalhava por projeto como engenheiro. Então, cada dia eu morei em muitos lugares do Brasil como engenheiro. Então, eu morei em Belém do Pará, morei no interior do Rio, morei no Rio, morei em São Paulo, no interior de São Paulo, morei em Salvador. Morei em muito canto, porque acabava meu projeto, eu era transferido. Só que era diferente, eu trabalhava 14 horas por dia, então eu não conseguia curtir aquele lugar. E aí, chegou um ponto que eu recebi uma proposta de trabalho para trabalhar na Globo, para trabalhar no Rio de Janeiro, no Projac. Eu sou de BH, então seria próximo para mim. Eu falei assim, Mas caramba, na área de engenharia? na área de engenharia, eu fazia cenário de novela. Nossa. Ah, por isso você tava reclamando do cenário. Eu falei, parou do cenário, velho. Tá pronto. Mas Não, eu sou terrível com isso, eu sou terrível, mas tipo, não, mas você é eu, especialista, é não, eu diferente. trabalhava com processo, eu não era a pessoa da cenografia que falava assim, Ah, tipo, aqui coloca o jarro de flor, aham, tipo assim, eu trabalhava com essas pessoas que faziam isso, mas eu melhorava o processo para construir mais, porque a Globo é uma fábrica. sim. Todo dia que você entra no estúdio, você tem, tipo assim, um estúdio da novela X, Avenida Brasil, como a novela todo mundo conhece. Aham. Então você entra lá, um dia é o cenário que é o escritório da Carminha, no outro dia você vai lá, vai ser a casa do lixão, sabe? Tipo, então Putz. você destrói aquilo que você construiu e você constrói no outro dia. Não destrói, você desmonta. E depois Desmonta. você monta. É Uhum. como se fosse um Lego. Então você precisa melhorar aquele processo, porque é 24 horas por dia, 7 dias Caralho, é por semana. verdade, hein? Então, E aí eu trabalhei nessa melhoria de processo lá. E, tipo, emprego dos sonhos. Pela primeira vez na minha vida, eu comecei a trabalhar 10 horas da manhã. Eu começava a trabalhar 9h30, 10 horas. E eu sempre trabalhei minha vida inteira 7 horas da manhã. Às vezes a obra era longe, eu tinha que Nossa. acordar 4, sabe? Então, assim, eu morava no Rio de Janeiro, que era um lugar que estava próximo de BH, praia, estava perto da praia.
Então, assim, falei, pô, agora eu tenho uma qualidade de vida. E eu cheguei a cogitar, a desistir desse meu sonho de viajar ao mundo. Porque eu falei assim, ó, encontrei o trabalho dos sonhos. Encontrou o sonho, né? Exatamente. Só que eu percebi que, tipo assim, não depende de empresa. O seu sonho é seu sonho e empresa é empresa. Então, assim, no entanto, foi até engraçado depois o setor que eu trabalhava, praticamente ele foi desfeito hoje. Se tivesse continuado lá, provavelmente eu teria o setor de Morreu. melhoria de processo dentro dessa área. Então, ele foi desfeito. Então, provavelmente eu estaria ou uma outra função, se eu fosse transferido, se eu conseguisse uma vaga, ou estaria, tipo assim, eu teria ficado desempregado naquela época, sabe? Então, na época que eles desfizeram esse setor. Então, é isso. A gente acha que a gente tem estabilidade, mas Cara, a gente muito nunca louco. tem, né? Nunca tem. É. E E aí aí, depois disso, aí depois disso eu fui e falei, eu tava com esse pensamento firme e forte, eu falei, não, eu vou começar a viajar. Em 2019 eu tive esse plano, eu coloquei na minha cabeça. E aí eu trabalhei um ano na Globo, e aí eu fui pedir demissão e comecei a viajar. E aí foram um ano viajando em período sabático, então eu não estava trabalhando. Então eu fui, comecei a viajar, passei pelos Estados Unidos muito rápido, depois eu fiquei uns 7 meses na Europa, depois eu fui para o norte da África, aí eu cruzei a Rússia de trem, saindo da Europa para entrar na Ásia. nossa, Fiquei 7 dias dentro de um trem, foi um dos maiores perrengues que eu passei na minha vida, sem banho, sem nada. Aí cruzei a Rússia inteira, cheguei no final da Rússia, aí fui para Coreia do Sul, aí entrei na Ásia efetivamente, né? Coreia do Sul, Filipinas. Quando eu estava nas Filipinas, eu tinha mais ou menos, eu tinha planejado viajar por 2 anos. E aí, quando tinha dado um ano, eu estava lá nas Filipinas, Covid estourou de vez, né? Isso foi em março de 2020. 2020. E aí eu falei assim, caramba, eu não quero voltar pro Brasil. O que eu vou fazer? Eu não quero ficar nas Filipinas, ainda bem que eu não fiquei lá, porque o presidente autorizou dar tiro em quem saísse da quarentena, né? Meu Deus. Matar o povo na rua. E aí eu acabei vindo pra Tailândia. É uma outra longa história, mas enfim, não vou entrar muito em detalhe. Eu vim pra Tailândia e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida até hoje, porque não tinha Covid. Vocês pegaram os gráficos aí, quem tiver curiosidade de procurar os gráficos, vai ver que 2020 foi completo plano, tinha um caso, eles controlavam muito. Foi muito bem feito o controle de Covid aqui. Então a gente teve uma vida normal, fronteiras fechadas. Muitos nômades digitais ficaram aqui. Então por quê? Porque todos os países estavam fechados. Então a galera começou a pensar assim, galera da Austrália, galera da Europa, galera da África, galera da América, galera de todos os lugares. Ó, faz sentido eu voltar para casa, eu vou ficar aqui na Tailândia, que aqui é vida normal. E aí esses nômades digitais ficaram aqui e eu comecei a entrar em contato com essa galera. O mais bizarro foi que o dinheiro que eu tinha juntado para viajar, porque meu plano era viajar por 2 anos e já tinha um ano, né? Quando rolou o convite, o dólar disparou, a bolsa caiu, meu dinheiro estava na bolsa, o dinheiro da minha viagem estava na bolsa. Putz. Então fiz minhas contas, eu tinha dinheiro para ficar 2 meses. E aí eu falei, caramba, eu vou ter que voltar para minha vida antiga. E aí eu falei, ó, eu tinha essa opção, eu volto para minha vida antiga ou eu começo a trabalhar online. E aí foi quando eu comecei a conversar com muita gente, vi que tinha muitas possibilidades de trabalho remoto e etc. E aí eu caí pra dentro e falei assim, eu vou escolher a opção mais difícil. Vai dar certo, porque eu não consigo me imaginar dentro do escritório de novo. E aí foi assim que eu comecei, foi meio que sem querer que eu comecei no nomadismo. E aí eu comecei a trabalhar online, desde então estou trabalhando, e aí desde então também nunca parei de viajar. Já fui pro Brasil nesse período, né, para visitar, passei Natal lá do ano passado, tem família, etc, amigos, mas já caí pra estrada logo na sequência e não parei mais. Já tô tendo meu plano era viajar por 2 anos, eu já tô mais de 3 viajando. Massa, cara. Mas você falou que eu fiquei com atenção até, que você tava falando, pô, aí eu vim nomadismo, viajando, período sabático e tal, eu comecei vendo um monte de nômade digital, e aí, no final, eu entrei. O nomadismo? Não, em ser um nômade digital. E em começar a trabalhar online, eu digo. Tipo, lá no finalzinho, é sempre... a pergunta é, demorou muito ou não? Para eu começar a ganhar dinheiro como nômade? Na verdade, não. Do momento que eu sentei a bunda na cadeira e falei assim, agora, eu foquei muito. Não, acho que eu fiz a pergunta errada. Se demorou muito tempo para você tomar a decisão de começar. A minha viagem, sim, em si, porque eu não comecei como nômade. Muita gente já começa como nômade, verdade. Né? Eu comecei como um período sabático. Então verdade, foi diferente. Verdade. O nomadismo ainda aconteceu no meio do caminho. E pelas circunstâncias que eu estava vivendo. Mas nunca foi. Eu não saí do Brasil com um plano, ó, vou viajar e vou virar nômade. Vou trabalhar no notebook e pronto. Não tinha esse plano. Na verdade, queria, mas eu falei assim, eu vou curtir meu sabático. Eu tava cansado da vida rotineira e etc. Queria ver o mundo, eu queria fazer um sabático. Sabático é não trabalhar.
Eu não queria tirar uma folga. Eu trabalhava 14, estressado 14 horas por dia. Então, é o meu momento. Então, eu não estava pensando em trabalho. Eu estava viajando barato e eu ia segurar. Só que chegou um ponto que o dinheiro acabou pela bolsa, pelo dólar valorizar tanto, tão rápido, em tão pouco tempo, Covid, etc. Então, eu falei assim, ó, é a opção que eu tenho agora. Mas para eu tomar a decisão do sabático, demorou. Eu saí do Brasil, porque eu comecei a pensar nisso em 2016. Eu fui viajar em 2019. Mas por quê? Eu não tinha informação na época. Diferente das pessoas hoje. Uhum. Eu não tinha informação, eu não tinha referência. Tinha pessoas que eu seguia que estavam falando assim. Você tinha blogueiro de viagem na minha época, lá Que não atrás. Mas é. blogueiro de viagem está viajando, Ele tá ninguém sabe o que mostrando eles fazem. a parte turística ali, tipo, que não. E hoje a gente sabe o que o blogueiro. Eu sei muito bem o que o blogueiro. Acho que as pessoas imaginam, sabem o que o blogueiro de viagem faz, mas basicamente ele trabalha com publicidade. Mas na época eu não sabia. Eu falava assim, gente, como é que a galera viaja também? E você não tinha um vídeo deles falando, olha, eu ganho dinheiro com isso. Isso não era um conteúdo comum de se achar naquela época. Claramente era assim, eu ganho dinheiro viajando. E Mas não, tá, e aí? o nômade digital, ele não ganha dinheiro viajando. É uma Exatamente. pequena parte, É uma né? pequena parte, O resto exatamente. ganha dinheiro No trabalhando, meu caso, porque eu também produzo conteúdo de viagem. Então, de outras formas, né? viajar também é parte do meu trabalho. Sim. Mas viajar por si só não me dá dinheiro, né? Mas eu viajar, isso me ajuda em outros vários. Claro que eu posso, a gente vai entrar no detalhe dos outros trabalhos, mas viajar me ajuda a fazer, conseguir trabalhar. Mas eu não tipo assim, eu não ganho dinheiro viajando por si só. Mas já conta logo, eu fiquei curioso também agora. Com que você ganha dinheiro? Aquela pergunta, com que você ganha dinheiro? Você é milionário? Como que é? Não, Você porque você é veio de milionário, família de herdeiro, príncipes dinamarqueses? herdeiro, né? Quem dera. Mas enfim, não, na verdade eu tenho basicamente algumas frentes de trabalho, né? A que eu me dedico mais horas por dia é produzir conteúdo para o Instagram. Eu produzo conteúdo para o Instagram e através desse conteúdo eu tenho duas receitas. Uma delas é através de publicidade, então eu faço publicidade de vez em quando, mas não é meu foco. Eu recebo várias propostas que eu não aceito ou que não fazem sentido com a minha audiência, enfim. Então, que eu não quero gastar. Toda vez que você faz uma publicidade no seu Instagram, você está gastando uma ficha. É assim que a Sim. gente enxerga. Eu imagino, eu não conversei isso com um influenciador de viagem, mas eu imagino que é assim, colocar um link derruba o seu engajamento, publicar uma foto segurando um flyer de uma empresa, as pessoas não dão engajamento para ele, sabe? Uhum. Então, é gastar ficha. Então, eu prefiro não gastar essas fichas. Né? É claro, quando faz sentido, quando o dinheiro é legal, etc, etc, e fez sentido para minha audiência, eu vou lá e faço. Eu consigo criar um storytelling que eu uso o produto, enfim, aí eu faço isso. Mas isso é uma pequena parte da renda que eu faço hoje. A coisa que eu mais dedico tempo, a segunda coisa, são as minhas mentorias e meu curso sobre viajar barato e nomadismo digital. Então, como é que a pessoa começa nessa vida? Né? Como é que ela começa do zero? Leandro, estou sem habilidade, não tenho um centavo na conta, não falo inglês, como é que eu faço para ganhar em dólar e cair para o mundo? Leandro, como que eu faço para ganhar em dólar e viajar pelo mundo sem voltar Então, para o aí eu Brasil? acho que vai entrar na minha terceira profissão, que é o que eu recomendo muito nas minhas coisas, que é você trabalhar como freelancer hoje, né? Então, freelancer para mim salvou a minha vida ganhando em dólar. Porque muitas pessoas também procuram profissões para ganhar em real. Se você ficar trabalhando ganhando em real, tipo assim, ficar anos para juntar dinheiro, é tudo muito caro pra gente. Não rende, sabe? Então, tem gente que chora quando o dólar aumentou. Eu, claro, fico triste por várias coisas, porque a inflação no Brasil aumenta também, etc. Mas eu tenho o que me ajuda também. Eu não Mas posso. eu tô contigo, eu fico muito feliz quando o dólar sobe. E as pessoas não entendem, né? Você Mas, tem que surfar a onda, né? é Então, claro. como eu recebo, eu tenho uma parte do meu salário da minha renda em dólar, isso me ajuda. E eu trabalho como freelancer para isso. E uma profissão que qualquer pessoa pode fazer. Hoje eu procuro trend para o TikTok para uma empresa dos Estados Unidos. Então a empresa tem um produto nos Estados Unidos, ela faz band-aid. Eu não posso falar o nome dela, mas ela faz curativos para pessoas de pele não branca. Então, porque sempre band-aid na sua vida, você sempre pessoa pele negra, ela vai usar um band-aid branco. Sim. Então essa empresa ela faz um band-aid que combina com a pele da pessoa. Então esse é o produto delas. Então eu procuro, elas são nas redes sociais e eu pego e falo assim, cara, você tem essas fotos, você tem esses vídeos, tem essa trend do momento rolando no TikTok, essa dancinha, você pode encaixar essa imagem que você tem com esse vídeo que você tem aqui, então tipo, eu junto essas duas coisas. Então, isso é uma das opções se você trabalhar com freelancer. Tem milhões de outras opções. E o melhor é que, tipo, a minha comunicação com o meu cliente é
WhatsApp. Então, ou seja, eu falo inglês hoje, mas se eu não falasse, eu estaria empregado do mesmo jeito, recebendo escola e etc. Então, eu faço isso. Basicamente, esse é o meu trabalho, né? Mas aí dentro dos alunos, por exemplo, dentro dessa área de freelance, tem gente que trabalha com tradução, tem gente que trabalha com assistência virtual, tem gente que trabalha com data entry, customer service. Tudo que você imaginar agora. Médico, você é médico, quer trabalhar online? Tem. Como? Você pode escrever artigos, por exemplo, para blogs médicos, para revistas médicas. Então, você pega a sua especialidade, você coloca isso para uma empresa nos Estados Unidos, uma empresa na Inglaterra, em qualquer país do mundo. Você vende sua hora trabalhada na escrita, sabe? Então, assim, hoje não tem uma pessoa. Eu gosto de falar, parece que é muito duro isso, mas é opção hoje ganhar em dólar ou não. Ele não precisa de inglês. Tem muita Eu gente que não concordo. precisa de inglês. É claro, se você fala inglês, Vai melhorar. você tem um mar de Sim. opções maiores. Mas tirando isso, é opcional. Tipo assim, quem tá trabalhando ganhando em real ainda, porque não conhecem o outro lado, né? Então, tem que conhecer esse outro lado para poder optar o que quer pra vida. Conhecer e ter a vontade de Sim, entrar também. Porque tem gente que exatamente. até vê ali, tá ouvindo você Aham. falar isso, mas aí fala, tá bom. E É, não tem vontade, aí é, tá tudo bem, tudo exatamente, bem. exatamente. Não é para todo mundo. E tipo assim, o nomadismo em si, a gente sabe que não é para todo mundo. Tem os lados, tem a vida em qualquer decisão que você tomar na sua vida vai ter o do luxo ao lixo, né? É. Então, qualquer coisa que você no seu trabalho, na sua família, na sua qualquer coisa que tem no seu lado, o lado bom, o lado ruim, o nomadismo não é diferente. Né? E eu fico perguntando sempre para outros nômades, né? Tipo, o que que é ser nômade para você? Porque para mim é de uma forma, com certeza para você é de outra. Pra todo mundo é de uma forma diferente. Uhum. Não tem uma regra, né? Tipo, a gente não vai ficar cagando regra, esse nômade é isso, é isso, é isso. Não. Cada um tem um comportamento diferente. Mas para você, o que é ser nômade? Olha, para mim, basicamente, é você ter a liberdade de poder tomar as rédeas da sua vida. Não seguir mais padrões que foram impostos pela sociedade. Eu enxergo muito isso. Mas o nômade por si só, eu acho que é um pouco mais difícil dele enxergar isso. Eu tenho essa visão pelo sabático. O sabático, ele é diferente. No nomadismo, querendo ou não, você perde a liberdade. Eu tenho liberdade geográfica, mas eu tenho horário para fazer reunião hoje. Eu tento evitar, eu tenho uma flexibilidade gigantesca no trabalho. Consigo encaixar, tipo assim, gente, Leandro, vamos pra praia agora. E eu tinha uma coisa para fazer, eu falava, eu posso ir pra praia e quando eu chegar em casa eu trabalho. Tá trabalhando no escritório, normalmente você não consegue tomar essa decisão. Então isso é muito bom das minhas profissões dentro do nomadismo. Mas você não tem, quando você tá num sabático, você pode chegar num país e tipo assim, pode ser quem você quiser. Você não dá satisfação para ninguém. Entendi. Eu devo satisfação como nômade para os meus chefes, para os meus seguidores, para quem eu crio conteúdo, para as marcas que eu faço publicidade. Então eu tenho essas satisfações para dar, apesar de serem muito melhores do que a vida normal. Então, o sabático ele me ajudou a ter essa visão, me autodescobrir. Pela primeira vez na minha vida eu podia fazer, eu chegava num país, ó, nunca estive na Eslovênia, cheguei aqui, eu quero fazer. Eu não tenho obrigação nenhuma. Posso fazer o que eu quiser, o que me faz bem, dentro dos limites que facultam a lei, né? Não vai fazendo coisa Sim. que não dá certo da lei, né? Cara, eu não sei, eu nunca vivi o período sabático. É. Eu não tenho a mínima ideia qual é essa sensação. E se eu gostaria de ter ela, porque eu acho que não. Eu já tô respondendo já. Sim. Eu acho que não. Porque, cara, pra mim trabalhar faz parte da minha vida também. Sim, Se ficar sem trabalhar deve ser uma angústia muito grande pra mim. sim. E mesmo quer dizer, não tem como eu estar puto com o meu trabalho, porque eu nunca fico puto com o meu trabalho. Mas eu não sei, eu acho que eu não Não se quero dá ter. não é para todo mundo, é como o nomadismo, não é para todo mundo. Mas assim, a gente também não pode. Quando eu comecei o sabático, eu tinha na minha cabeça assim: agora eu vou começar a meditar todo dia, Ah, fazer atividade física, porque eu vou ter tempo, né? uhum. E é bizarro. Você conhece, porque você tem que atrelar as coisas, né? Viajando barato, você frequenta lugares de pessoas que também estão viajando barato. E essas pessoas são as mais abertas. E aí, essas pessoas, você vai fazer muito amigo, você vai conhecer muita gente. Do nada, você tá numa aventura, tipo assim, num lugar que você nunca ouviu falar, que você vai jogar no Google, não vai estar lá, e vai estar rolando essa coisa. Tipo assim, e aí, tipo assim, uma coisa vai puxando a outra, e não tem o que te impeça mais, sabe? Não para, né? Você não vai parando. Então, tipo assim, quando você percebe, caramba, eu vivi isso tudo nesse um mês. Então, tipo assim, é uma coisa, tipo, isso é muito, muito incrível, sabe? Isso te faz pela primeira. Assim, para pra pensar.
do conceito de liberdade, né? Você parar para olhar agora para trás. Eu, Leandro, a primeira memória que eu tenho na minha vida, eu já estava na escolinha, por exemplo. Escolinha. Eu estava na escolinha por quê? Porque minha mãe falou que eu tinha que ir pra escolinha. Uhum. É claro, é super importante, não tô falando que tem que ir, etc. Tem que ir, todo mundo tem que estudar, etc. Mas eu já estava seguindo coisas que os outros falavam comigo. Vai fazer isso, você tem que fazer isso. A sociedade também faz isso com a gente o tempo inteiro. Compra um apartamento, compra um carro, casa, tem filho, não sei o quê, tá. Sem falar, ela tá falando, né? E no sabático é a primeira vez na vida que você sente. Assim, não tem pressão, sabe? E Cara, isso é uma genial sensação, isso. é uma sensação que é tipo assim, poucas pessoas viveram isso. E eu acho que é uma sensação muito incrível, te traz muito uma visão, muda muito sua visão do mundo, sabe? No nomadismo, você também tem um pouco disso. Também tem um pouco disso. Você quebra muitos padrões sociais, você tem, eu nas minhas profissões eu tenho uma flexibilidade maior também, mas trabalho é trabalho. Eu amo meu trabalho, mas trabalho é trabalho, diversão é diversão. Então, Sim. assim, Leandro, vamos pra praia ver o pôr do sol, que hoje vai ter um evento lá legal. Se eu tiver uma reunião, eu não posso ir. Então, tipo assim, isso te tira um pouco da flexibilidade quando você é nômade, sabe? Então a gente tem que entender. Uma das habilidades mais fortes que o nômade tem que ter é dizer não. Às vezes ele vai É querer verdade. chegar num país, querer conhecer uma coisa que ele nunca viu, mas ele vai ter bloqueado. Ele não pode. Eu tenho uma frase que, aliás, pôr do sol hoje, zero. Tá tempo Eu vou fechado. lá pro lugar massa ter o pôr do sol. Ele tá acontecendo, só não dá pra ver. É uma frase que eu sempre. Agora eu tô falando menos pra mim, que eu tô com poucos brasileiros. O brasileiro influencia muito o outro, né? Flávio, você não é turista. Por quê? A gente acaba convivendo com turistas. Cara, e aí a vibe de turista é outra. Eu me deixo levar de vez em quando. Mas aí tem hora que eu paro e falo, não. Relaxa. Ah, mas hoje não, vai amanhã, vai depois. Relaxa, não precisa correria. Você não é turista. Aí eu me dou esse puxão de orelha, aí eu relaxo. Sim. Aí a galera tá toda festando, aquela bagunça, aí eu tô aqui parado, quieto, tranquilo. Como assim você não vai? Ah, não tô afim. Mas como não tá afim? Só tem hoje? Não, você só tem hoje. E amanhã eu vou estar aqui. Exatamente. Então tranquilo, eu acabo ficando relaxado. Eu não fico na pressão. Né? O famoso FOMO, já ouviu falar de FOMO? Fear of Missing Out. Ah, sim. É aquela sensação, tipo assim, eu cheguei em Barcelona, eu tenho que ir pra tô ligado, tô ligado. Eu não sabia o nome. Ir. Hoje eu não tenho mais isso. Eu chego num lugar novo e, tipo assim, é bizarro. Às vezes eu, tipo assim, se eu chegar com mood, não querer fazer nada, eu não vou fazer nada. E não me sinto na pressão de querer sair pra conhecer. Eu fui pra Cancún no México ano passado, eu não vi a praia de Cancún. Eu não fui. E, tipo assim, mas porque eu tava com zero vontade, tava com preguiça. Eu tinha acabado de sair. Eu tava indo pra outras cidades que eu gostei da praia. Ah, não preciso, agora eu tô de boa. Vou conhecer outras coisas, sabe? E quando você é turista, você se sente mais nessa pressão. Porque hoje também eu sei que eu tenho mais chance de poder voltar lá, sabe? Tem mais, tipo assim, me deu vontade de ir pro México, uma passagem legal, tá num clima legal, temporada boa, vou pra lá, sabe? Tá mais fácil do que era antes. Eu não preciso organizar com meus férias. E até uma coisa interessante, eu falei no último podcast lá, que a gente tá falando de viajar, de mudar de país, então a gente fala de uma forma tão natural, e quem tá no Brasil fala, esse cara deve estar zoando com a minha cara, não é possível, porque não é assim. Só que acaba se tornando normal, natural, uma mudança. Não é não existe uma festa, alguma coisa, um evento. Você falou, eu vou pra baixo. Eu falei, legal, também vou. Daqui 3 semanas a gente se encontra lá. Normal, como se fosse, vou pro bairro tal ali, semana que vem eu vou pro centro da cidade. Eu também vou. Não, pra gente é normal. Mas por que é normal? Por que você acha que é normal? Porque a gente consegue levar com a gente hoje, nesse que a gente tá fazendo, a gente consegue levar tudo que... Meu guarda-roupa é uma mochila. E meu trabalho tá no meu celular, no meu computador. Eu consigo carregar isso comigo, né? Não tenho uma coisa que me prenda, não tenho cachorro. Apesar de que tem nômades que viajam com cachorro muito, né? Com família, com criança, enfim. Mas eu tenho mais liberdade ainda que essa galera, porque, tipo, eu não tenho nada. Então, simplesmente, eu não preciso de nada mais. Então, é só pegar, fazer minha mochila. Não, eu tive que comprar, quis comprar, né? Não é que eu tive que comprar 2 microfones, eu comprei 2 câmeras, aí eu tive que jogar 4 camisetas fora, cara. Fora não, deixei lá no lugar que eu tava. Porque não cabe, cara. Sai outra, né? Mas por que não dá pra carregar? Eu não vou carregar uma mala. Não faz sentido pra mim, uma malona de coisas. Exatamente.
E aí eu fico mais tranquilo sobre isso. Tem gente que não fica, né? É. Mas tudo bem. E, cara, os próximos, você falou do passado, tinha Aham. falado da sua vida anterior, e agora pra frente, qual que é tem um planejamento aí ou não? Então, Ou o planejamento é não ter eu plano, sou igual eu muito falei? aberto em relação a isso, sabe? Eu sou muito. Tipo assim, eu parei como eu contei pra você, eu tava na pandemia, né? Eu vim pra Tailândia. E aí eu fui em setembro do ano passado, eu voltei a viajar, porque melhorou um pouco as questões das fronteiras, o Covid estava sendo um pouco mais controlado, etc. Eu caí para a estrada de novo. E isso eu viajei por vários lugares. Passei pelo Nepal, pela Europa, pelo México, Estados Nepal, Unidos. cara. Eu fui pro Puta, Nepal, Nepal é porque eu fiz massa. 13 dias na trilha lá 13 dias numa trilha em caminhando Nepal. no Nepal. Meu Deus, Subindo a 5.400 metros de altitude. Bizarro. eu quero muito saber essa história em 3 minutos, que eu Não, só sei que contar. eu sei que ela é gigante. Mas, e aí eu fui aí beleza, passei por vários lugares e aí eu fui pro Brasil para passar Natal com a minha família. Eu viajei pelo Brasil, aí eu passei por Florianópolis e quando eu tava em Florianópolis eu comecei a olhar uma casa para alugar. Falei assim, eu precisava trabalhar, eu falei, eu tô entrando numa fase quietada, não posso ficar pulando de lá pra lá. E eu pulei muito, eu passei, sei lá, por 13 países em 6 meses. Então eu falei assim, eu preciso ficar quieto no lugar. E aí eu tava olhando casa em Floripa, aí eu tava vendo os preços de umas casas muito simplona. E eu falei assim, gente, com esse preço, eu pago uma casa muito melhor na Tailândia. Uhum. Aí eu vim pra Tailândia. Tipo assim, eu tava olhando, foi isso. Comprei a passagem, tipo, Muito bom. comprei a passagem, tipo, no outro dia e vim pra Tailândia. Cara. Depois de 10 dias, que eu estava em Floripa procurando casa lá, e 10 dias depois eu tava na Tailândia. Então, tipo assim, tava na Tailândia, foi 10 dias, ok? Eu fiquei mais, na verdade, eu fiquei 10 dias, uns 20 dias depois, porque eu fiquei mais uns 10 dias no Brasil, fui pra Europa, fiquei uns 10 dias na Europa, e depois eu vim pra Tailândia. Então, tipo assim, isso do nada. Aí eu tava aqui, na Tailândia, tava mexendo no computador, olhando, faço consultoria também de mentoria para os alunos, uma menina queria uma passagem para a Grécia barata, eu olhando passagem para ela, quando eu olho uma passagem super barata para a Grécia, sabe? Aí eu fui para Grécia, eu voltei agora, tem 3 semanas que eu tô na Tailândia, eu fui para Grécia, Jordânia e Israel. Aí eu fui, Cara. passei lá um mês, aí eu falei, vou voltar. Mas eu comprei passagem de volta, pra ficar na Ásia. E tá, aí peguei e voltei. Sabe, tem mais essa facilidade. Eu encontro uma passagem barata, eu vou lá, compro, vou. Nossa. Sabe? Não, e eu acredito que é um dos custos que mais pesam são as passagens. E Pesa nas decisões. depende da velocidade que a pessoa viaja também. Sim, E quem viaja devagar, não pesa. tranquilo. Mas eu acho que a passagem ela é muito relacionada à decisão. Penso nisso, tipo assim, as pessoas, às vezes elas querem ir para um determinado destino, elas encontram uma passagem barata, elas acabam desistindo, né? E não é, se você for colocar na ponta do lápis, né? Se você não for super fast Uhum. traveler, né? Hospedagem, se você dormir todo dia, se você comer todo Sim. dia, então esses são os custos maiores, né? E se você não consegue comprar por pesquisar passagem barata, vai ser relevante, mas se você viaja devagar, esse valor ele vai diluir, né? Então, assim, velho, eu Uhum. paguei super caro para vir para Tailândia na passagem. Mas aqui é tudo muito barato. Você deve ter, não sei se você já conhecia a Tailândia antes, Já, eu tinha vindo pra já cá tinha já. vindo, você já Alguns sabia anos. que os Aham. preços eram bons, Sim, né? sim. Porque é um pouco mais caro, né, do que o É. resto. Mas aqui na Copangan já consegue preço bem mais em Então, conta. bem mais bem. Nossa, E se tô você for pro adorando. norte da Tailândia, gente, facilmente você almoça por $1. É, eu vou pra Chiang Facilmente. Mai Você vai, semana que vem. Vou veja ficar lá, 2 depois você semanas vai lá. lembrar de mim. Facilmente você almoça por $1,50. Chiang Mai, você vai pra Nossa. Pai, $1. Então que é uma cidade perto de Chiang Mai. Então, e Chiang Mai é o hub dos homens de É Tailândia. exatamente isso que eu vou. Você vai conhecer Eu geralmente vou de gravar todo uns mundo. 3, 4, 5 podcasts aí. Aqui também, não sei se você já explorou os cafés aqui, mas Já, já. nossa, é genial, cara. Porra, não, eu tô trabalhando em cada lugar, cara. É, Pô, é muito legal, mas Chiang Mai é eu mais fiquei forte quase ainda. 2 anos trabalhando com a parede branca na minha frente, em casa. Na época da pandemia, Sim. fechadinho lá, de boa. E aí, pô, agora não, agora eu quero isso aqui, ó. É Exatamente. ter. Eu gosto muito de Chiang Mai, você vai curtir demais também. Não sei se você já Então, não, teve não oportunidade. fui, não fui. Não tem praia lá, né? Eu Não gosto de tem praia, praia. mas Montanhas, falam né? bem, é. Mas tem umas cachoeiras perto, tem uma natureza perto, montanha demais. É legal, é legal. É Uhum. uma cidade grande barra pequena, ao mesmo tempo. Uhum. Então Mas é uma experiência bem Ah, legal. eu gosto do povo da Tailândia, também a cultura Nossa, deles, eu amo. Por isso eu que eu gosto. volto E tanto, né? muda, né? E muda, como muda em qualquer país, né? Tipo, Sim. Bangkok é uma Tailândia, vai pra Phuket, outra Tailândia, bagunça, fervo. É, Aí aqui já é outra Tailândia. sim. Tipo, é muito diferente. Aí eu vou degustando, assim, eu vou Sim. experimentando a cultura local, conversando com os nativos, enfim. E dá pra fazer, né? É a melhor forma, eu amo fazer isso, né? Essa cultura local, entender mais É, os e pra isso lugares. tem que ficar mais tempo. Sim.
turistando é difícil, hein? É, pulando de lugar em lugar. Não dá. Ficar 3 meses aqui, Sim. tempo do visto, aí vou pra Indonésia, ficar lá os 2 meses. Aí não sei se vou pro Vietnã, É, Camboja, alguma coisa. ou volto pra cá, não sei. E essa região do mundo ela é muito barata, no geral, né? É. Você consegue negócios muito Mas, cara, baratos. Eu tô olhando casa em bala e eu tô ficando chocado com é, isso. as casas lá são incríveis, cara. Caramba! Consegue muita coisa Então, boa. meu Airbnb tá ali, ó, o wishlist Ah, cheio de... já fechou? Não fechei ainda não. wishlist. É, gigante. Eu também tava fazendo isso hoje. É. Tomara que não escolha nem a minha, hein, cara. Eu vou até reservar a hora que eu chegar lá, vou reservar logo. Sai na frente. É. Mas você tava falando de comprar barato, de viver barato. Não, tá de boa. Cara, eu venho com a mentalidade de uns 2 anos pra cá de ganhar mais dinheiro, ao invés de economizar dinheiro. Então, ao invés de eu ficar procurando a passagem para economizar R$ 200, ficar procurando um dia, 2 dias, eu ganho R$ 2.000 a mais. Sim. Entende? É meio que eu inverti a lógica de economizar e ganhar mais dinheiro. Sim. E aí, se você ganha muito dinheiro, foda-se. Não tem problema. Esses tempos atrás eu vi eu me identifiquei muito. Foi bizarro. É um meme que surgiu aí. Sim. O repórter chegou no cara no carro, no posto de gasolina, e falou: e aí, o preço da gasolina, o que você acha? Ele falou: não tô nem aí. Ele falou: mas como assim? Tá caro? Ele falou: não tô caro, eu tenho dinheiro, eu compro. Nem sei quanto que deu, não importa. Tipo, não é porque ele é rico, é porque ele não tá preocupado com isso, né? Tipo, é porque eu cheguei, o que acontece? Minha vida inteira eu trabalhei muitas horas. Assim, sempre, meu mínimo de trabalho era tipo 14 horas por dia. Tava na engenharia. Na Globo melhorou um pouquinho essa situação, sabe? Em geral, sempre foi muito. E eu prometi pra mim mesmo quando eu começasse a viajar, tipo assim, quando eu comecei o nomadismo, eu falei que eu não queria mais essa vida. Eu quero ter um equilíbrio, sabe, maior. Então eu sei que, tipo assim, eu prezo muito ter esse equilíbrio. Então, eu prefiro economizar, aprender um pouco mais, economizar uma coisa ou outra, do que ficar, tipo, sei lá, cada $10 que eu gasto mais aqui ou ali, vão ser mais horas de trabalho que eu vou ter que fazer para pagar esses $10. Sim. Então eu prefiro, hoje eu sou muito mais essa linha. É claro que tipo assim, eu mudei muito meu estilo de viagem, né? Antes eu viajava barataço, sempre muito barato, opções mais baratas, voluntariado, etc. E foram experiências incríveis. E a Aurora Boreal, tudo sem pagar nada. Fui na Oktoberfest na Alemanha, sem pagar nada, fazendo nada. Enfim, fiz um monte de coisa assim. E agora eu continuo na pegada barata, mas às vezes pelo trabalho eu preciso às vezes pegar um Airbnb. Por quê? Porque eu preciso de uma privacidade um pouco maior. Então, hoje eu equilibro um pouco mais. Mas mesmo assim, eu sempre estou nas opções mais baratas. Eu continuo assim. Por quê? Eu poderia até, como esse chefe meu da Estados Unidos, se eu quisesse trabalhar com ele 40 horas por semana, ele tá com as portas da empresa abertas. Eu falei, eu não quero. Não quero porque eu no máximo vou trabalhar 10 horas por semana. Eu não quero ter essa vida, tipo assim, eu quero mudar, porque eu não quero viver a vida normal. Eu quero chegar, tipo assim, tá na Tailândia e, tipo, tomar a decisão, igual eu falei com você, às vezes é difícil porque eu tenho uma reunião, mas muitas das vezes alguém me chama, vamos fazer alguma coisa? Eu falo, vamos fazer porque eu vou, em vez de eu trabalhar agora, eu vou pra praia com você e depois eu trabalho mais tarde, ou então amanhã cedo, etc. Eu tenho essa opção. Se eu tivesse que fazer 40 horas para essa outra empresa, eu não poderia ter essa opção. Sim, sabe? Verdade. E aí eu prefiro ter um equilíbrio maior. Então eu tô levando minha vida mais leve também, sabe? Então aí eu abaixo meus custos, abaixo, consequentemente, minhas receitas também, trabalho menos horas por dia, mas eu consegui fazer um pé de meia, porque eu abaixei as duas regras. Entendeu? E se torna natural. É natural, entre aspas. Eu vou precisar de uma passagem aérea, eu gasto umas 3 horas por passagem aérea, né? Tudo bem. Mas vale a hora. Valeu a hora. Vai para economizar e trabalhar menos. Mas sabe? você não vai gastar 3 horas para economizar R$ 10. Não, R$10 Isso que eu tô não. dizendo. Se eu vejo que o preço tá legal, se o preço, tipo assim, eu já encontro uma passagem. Antigamente, sim. Quando eu tava no sabático, eu não tinha receita. Entendi. Hoje em dia, tipo assim, por exemplo, opções diferentes de voo para Bali. Eu peguei uma que era 1.000 baht. 1.000 baht deve ser o quê? 1.000 baht é uns R$100. R$150. R$150 mais cara. Paguei R$150 mais caro por causa de horário. Coisa que eu não faria no meu sabático. De jeito Pô, eu paguei nenhum. 400. Você pegou de Bangkok? Eu peguei de Bangkok. Eu paguei 400, só que há 2 meses atrás. 2 meses atrás. Mas aí eu paguei isso, eu peguei essa um pouquinho mais cara, R$150 mais caro, faz diferença? Faz. Mas por eu ser nômade,
por eu saber que eu, tipo assim, eu preciso chegar lá, achar uma hospedagem com internet boa, porque eu tô na semana pesada para mim de lançamento, né? Que a cada Uhum. 2 meses, 3, 4, depende um pouquinho, tem o meu lançamento que eu trabalho um pouco mais. E aí por 2 semanas eu tenho uma agenda mais cheia. E aí eu falei assim, ah, não, se eu pegar esse horário, pode ser que fique pra eu me Aham. acomodar, enfim. Paguei R$ 150 mais caro, mas normalmente eu ainda vou pelas opções mais baratas. Pô, mas você tava falando aí de chamar você pra ir pra praia, não sei o que Aham. você tem que se organizar. Porra, 20 metros, cara. Dá 40 segundos pra chegar lá. Sim. Pô, Mas aí não. você já viu, por exemplo, a Zen Beach? Já foi lá? Não, cara, Você não tem que fui. ver o pôr do sol lá, aí você vai Mas ver. Evite onde? Lá em É no cima? norte, no noroeste. É o point de Copacabana para ver o pôr do sol. Vai lá na sexta-feira pra você ver. Não, é perto Do Orion. Não, então eu fui, pô. Foi? Que o Fui pessoal sim. toca tambor. Não fui ver o pôr do sol, não. Ah, tá. Então você tem que ir Não, lá no pôr do sol. eu conheci tudo lá já. É sempre bom, mas no Uhum. pôr. Eu acho que vale a pena ir num dia que não seja sexta e outro dia. Uhum. Porque no dia normal você vai ver todo mundo fazendo a crioga. Sabe o que é a crioga? Sim. O povo rodando no Aham. céu. Você vê essas coisas, o pessoal meditando. Enfim, a galera lá é mais vai fazer amor. E aí, na sexta-feira, vem gente com saxofone, com Ah, tambor, vira massa. uma Na festa. É hora do pôr do muito sol, legal. então é É muito emocionante. legal. A galera não bate palma aqui não, né, pessoal? Bate palma não, mas eles Não. celebram cantando na sexta-feira. O, o- Então existem três tipos aí de forma de lidar com o financeiro, com os gastos, com os custos do nomadismo. Um é o mais econômico possível. Sim. O outro é o como que é a palavra que você usou? Talvez um equilíbrio? O equilíbrio. É. E o outro é, foda-se, Foda-se. eu ganho mais dinheiro e não importa quanto. Eu não olho o lado direito do Sim, cardápio. exatamente. Então tem esses três tipos. Esse terceiro aí você tem que ter uma bala na agulha muito. Aí tem que ser herdeiro, né? Não, cara, eu tô vivendo ele. E Tá não tem nada de vivendo? herdeiro, não. É? Só que não é. Mas aí tá. Depende do estilo de cada um. Sim. Eu sou simples. Aham. Então, olhar o lado direito do cardápio de um Sim. lugar que é barato, não É. olhar o lado direito do cardápio do lugar não é um problema. Ah, tá. A bala na agulha eu falei, mas essas, tipo assim, estrela Michelin, restaurante estrela Michelin todo Não, dia. não, 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 não. Então, esse é o ponto que a galera confunde. Sim. Eu nunca vivi esse mundo. Aham. E eu não sei se eu quero viver ele. Porque o meu mundo é pé no chão, é de Sim. boa. É muito tranquilo. É não ter uma. Cara, não tem frescura Sim. pra nada. Então, assim, não que eu fico, durmo em qualquer lugar ou como qualquer coisa, não é isso. Sim. Mas eu também não vou pro luxo Aham. rodão, assim, caríssimo, não. Não acho que não há necessidade. Pra mim, não. Sim. Então eu fico de boa Aham. e não me preocupo Com preço. com preço. Mas lugares de boa. Então eu não Sim. abuso, entendeu? Entendi. Sabe quando a pessoa vai te ajudar, você vai ajudar uma pessoa e ela abusa de você? Sim. Não, eu não abuso de mim. Sim. Eu me controlo, assim, e aí fica tudo certo. Sim. Eu ainda tenho, por exemplo, igual eu tô escolhendo casa para Bali, coloco meus limites de teto no Uhum. tipo. Porque assim, eu poderia, igual eu falei, eu poderia pegar uma casa que fosse muito melhor e falar com o meu chefe, ó, essa semana eu vou fazer, em vez de 10 horas, eu vou fazer 20 horas. Poderia, mas eu não quero. Sinceramente, eu não quero. Eu quero chegar em Bali, curtir, não sei o que, tá. Então eu sei que se eu fizer isso, eu vou ter que gastar mais horas trabalhando. Eu prefiro ter essas questões, sabe? Tipo, me ajeitar nesse ponto. Uhum. E eu sou muito tranquilo em relação a isso hoje, sabe? Eu sei que, tipo, o que eu. É claro, o que eu preciso para dormir bem é uma boa cama. Tá bem localizado na cidade, né? Para não ter que, tipo, atravessar a cidade para ir num café, às vezes, ou num Uhum. lugar, num restaurante. Enfim, eu quero ter isso. E não quero, tipo assim, dormir do lado de uma festa que tá rolando, tipo assim, dentro de uma Problema. balada, né? Então, Em assim, cima de um bar, em cima de uma e outra boate. coisa, um lugar sujo também, né? Não, Tipo, isso sujo não dá. então, assim, e você achar, bater esses critérios com acomodações baratas é fácil. Agora não, agora eu quero um lugar com fios egípcios na minha Ah, cama. não. Aí, Então, esse com tipo quadro- que. Não, aí não. Aí vai ficar difícil. Tudo bem quem vive esse mundo, mas tem que Tudo ter, bem, tem que mas aí ter sabe que vai dinheiro ter, pra isso. vai ter que ter dinheiro, ou então quem não tem vai ter que trabalhar muito para isso. Sim, E tá tudo bem, não tem certo ou errado, é só estilos diferentes. esse é o ponto. É, Não tem certo nem errado, só estilos diferentes. exatamente. Então não dá pra gente falar, faça isso, É. seja aquilo. Não. Cada um tem um estilo. A Exato. gente conhece gente de tudo que é jeito. Com certeza. Tem comportamentos semelhantes, Aham. mas talvez você prioriza a marca da sua cerveja e Sim. a pessoa prioriza a câmera É, e aí e por aí vai. Então cada um tem as suas prioridades. sim. E
e não se deixar influenciar, né? Aham, Eu acho que é importante também. com Viva, certeza. viva a sua vida e de boa. Exatamente. Eu acho que a regra é não ter regra também, né? É Senão. verdade. A gente tem que sair um pouquinho desse quadrado que a gente é criado, né, a vida inteira, tipo assim, formatado, tem que ser assim as coisas. Não, não tem que ser nada, tem que ser do jeito que você acha que você tá respeitando o lado, existe É. respeito. Você tem, pode seguir e não tá quebrando lei nenhuma. A vida como você acha que tem que ser vivida, o seu estilo, o que que vai te fazer bem, sabe? Parar de escutar os outros, né? A gente sempre a vida inteira escuta os outros. Vamos escutar a gente. De vez em quando não, é muito importante a gente escutar Sempre, a né? gente, né? Sempre, sempre, sempre. Cara, muito bom. Eu não sei como que tá a iluminação agora, que mudou, né? É, O teve hora. legal é isso, né? Não, deixa eu tocar. O legal é que vai mudando e é isso. É o cenário do chroma key aqui. O Sim, chroma key vai mudando aquilo aqui vai agora. mudando, exatamente, é. Eu já previ que essa falha técnica ia acontecer. Tô Não, fazendo na verdade não é uma falha não é falha, técnica. é É um questão técnica. diferencial. É um diferencial de outros podcasts. Sim, A exatamente. ideia é essa mesmo, É né? isso Ter esse mesmo. diferencial que é não ter Cenário preocupação com fixo. nada, de Exato. boa. Cara, pra gente finalizar, que eu sei que você tem uma reunião daqui a pouco. É, eu tenho que te perguntar isso, é tão clássico, né? É tão clássico mesmo, aquelas perguntas clássicas. Qual que é as dicas que você dá pra quem quer começar? Não pra quem tá sendo nômade já, mas pra quem tá lá assistindo em casa, debaixo da coberta, porque tá frio, ou tá no vaso porque tá fazendo as suas coisas, Sim. ou porque ou porque tá lá puto com o trabalho Sim. e não quer mais essa vida e fica olhando a sua vida no Instagram e fala, pô, quero ter a vida desse milionário aí. É. Que dica que você dá ali? Eu sei que não é fácil, mas não é receita de bolo. Mas os três, quatro, cinco principais pontos aí que você acha que faz o cara mudar o jogo, que faz ele Sim. começar. Ah, então, eu acho que a primeira coisa é parar de ouvir os outros. Parece muito banal, Hum, mas é tipo. Ah, quando eu falo outros, inclua a sociedade no meio. Será que eu tenho que seguir esse caminho que tá falando? Dá pra caramba, 5 anos numa faculdade. Eu recebo muita mensagem de gente mais nova, tipo, não quero me nada. Você acha que eu viajo, eu faço faculdade. Você ainda tá perdido, às vezes viajar pode ser uma forma de te encontrar. Aí depois, mais pra frente, mais maduro, você fala, sabe? Às vezes a gente tem essa cultura de fazer faculdade logo que 18 anos tem que fazer. Não sei se você já teve a galera da Nova Zelândia, da sim, Austrália. eu morei na Nova Zelândia, Você 2 anos morou lá, morei. lá, a cultura é completamente diferente. Enquanto Sim. os meninos de 18 anos, tudo viajando. Por que você está Não, todo viajando? mundo viaja lá, cara, É é muito louco. porque eu quero descobrir um curso para fazer na faculdade, para fazer na faculdade. Quero saber o que eu gosto, sabe? Viajar é autoconhecimento. Então, acho que são um exemplo todo, né? Mas assim, parar de escutar os outros nesse sentido, sabe? Não tem, a vida não tem que ser assim, Uhum. ela pode ser de outros estilos. Eu acho que uma outra coisa também é assim, as pessoas. Aí eu vou entrar um pouco no nomadismo, né? Eu vejo dois erros muito grandes e aí um é, acho que foca em ganhar em dólar. Eu acho que assim, hoje em dia, infelizmente, a nossa moeda tá ruim. Então vamos Cara, é surfar essa 5 onda. contra um, meu É amigo. 5 contra É um, uma é. delícia. E assim, foca, estuda, aprende, foca em ganhar em dólar. Hoje em dia, o Covid ele trouxe muita coisa ruim pra gente. Mas ele também abriu muitas portas de oportunidades para trabalhar. Então, igual eu falei, eu trabalho para uma empresa dos Estados Unidos. Eu recebi o convite de uma empresa da Austrália para assumir o Instagram, de uma empresa de 3,7 milhões de seguidores no Instagram. Nossa. Eu recebi porque eu trabalho para essa empresa dos Estados Unidos. E aí começa o network, entendeu? Só que acho que vai entrar naquela questão de trabalhar muito, então acho que eu Aham. não vou aceitar. Então, eu tô tentado porque é um puto Instagram, mas eu não tô pensando ainda, eu tô na fase de pensar. Quero ou não quero isso pra minha vida. Mas enfim, mas uma coisa vai puxando a outra, né? E aí, foco em ganhar em dólar. E outra coisa, também, quero ser nômade digital, eu focaria também. É o seguinte, as pessoas, elas, quando elas querem ser nômade digital, a primeira coisa que elas fazem é o quê? Vou conseguir um trabalho remoto. É o Hum, primeiro passo que elas vão dar, que elas vão fazer. Só que qual que é o problema disso? Se a pessoa está ganhando em real, se a pessoa não sabe comprar uma passagem aérea mais barata, se a pessoa não consegue fechar uma casa mais barata, ela vai falar assim, ó, eu vou fazer um orçamento aqui pro meu primeiro mês de viagem, eu sonho para a Europa, ela vai cair para trás e vai desistir. Ou ela vai ficar anos no Brasil trabalhando para juntar dinheiro juntar dinheiro pra para poder. começar a viagem dela. Então, assim, eu acho que eu julgo muito importante
aprender a viajar barato, sabe? Porque se você aprende, você consegue usar os aplicativos, você consegue, o próprio Airbnb, você consegue ter descontos dentro do Airbnb, só você mudando uma forma de pesquisa lá, você já consegue um puta desconto. E não só isso, eu uso o Airbnb hoje, às vezes, como uma forma de pesquisa. Ó, encontrei essa casa legal, mas eu fecho às vezes por fora, eu fecho em outro site que está mais barato. Então, assim, eu faço isso assim, Leandro, beleza, é um trabalho? É um trabalho. Mas hoje também tá tão natural para mim que eu faço isso assim, Rápido, né? eu faço rápido, sempre aqui já sei onde já consigo fazer, entendeu? Então assim, e aí eu consigo puta desconto, eu já consegui mais de 50% de desconto do preço que estava no Airbnb. Então assim, é uma puta vantagem e aí as coisas ficam muito mais baratas. E assim, e a gente deixa de ficar com assim, viajar é muito caro, viajar é muito caro. Então esse meu salário não vai dar, eu tenho que juntar muito dinheiro. E eu sei que quando você ficar nessa, vai aparecer outras prioridades na sua vida. Vai aparecer, sei lá, você vai receber uma outra proposta de trabalho, você vai se envolver num relacionamento, e aí Vai você ver um celular novo, vai ver um isso aí, celular novo, um fudeu. tênis novo, que às vezes não está conectado com o que você queria fazer da sua vida, e para sempre você vai ficar arrependido e pensando no que poderia ter feito, o que poderia como é que poderia ter sido essa experiência pelo mundo, sabe? Então eu acho que a gente tem que começar assim, quem quer ir para o nomadismo, claro, tem que entender sobre trabalhos, realmente mas também precisa, no meu ponto de vista, legal entender sobre viajar barato. Tá? Porque aí a sua jornada ela vai ser mais rápida. Você já vai dar o start mais. Vai precisar ficar trabalhando anos para juntar. Sabe? Eu demorei 3 anos para começar a viajar. Se eu soubesse as coisas que eu aprendi nessa estrada, né? Eu juntando dinheiro em real para começar. O primeiro erro, sabe? Então, tipo assim, eu teria juntado dinheiro para pegar no trabalho em dólar, juntaria muito mais rápido dinheiro poder jogar para a estrada, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que ir por essas mais pontos. Muito bom, cara, muito bom. Eu anotei aqui, porque quando eu for virar nômade, eu vou seguir essa. Já é mais do que Já, novo, já é careca de ser nômade. careca já. Mas e a parte psicológica, cara? Sim. Também eu sei que é gigantesca Sim, essa parte, essa área psicológica sim, do, do nômade. E tem diversos tipos também de comportamentos, mas na sua opinião, qual a parte mais importante psicológica que tem que ter, ou que acontece durante o processo, enfim, eu que acho que trava, né? Muitas vezes trava o sim. cara, né? É, eu acho que assim, as pessoas que estão com muito medos, eu acho que buscar referências, principalmente mulheres, né? Mas eu não estou falando referência na televisão. Tô falando referência, tipo assim, eu sempre quis viajar pela África. Então tá, qual país? Tem que lembrar primeiro que a África é um continente, né? Gigante, é. Então, qual é o país? Tá, eu quero ir para o Senegal. Quem são as mulheres do meu perfil? Conhecem bem o Senegal. Para eu conversar, para ver se realmente é seguro, para me tranquilizar. Isso também vale para homem, vale para todo mundo, né? Vamos buscar referências, de entender um pouquinho mais sobre isso. Aí a gente vai ter mais conhecimento para poder julgar se aquilo é para você ou não. Tá? Uma outra coisa que a gente tem que fazer é saber que, tipo assim, em vários momentos você vai sentir saudade, você vai perder momentos importantes dos seus amigos, da sua família. E isso são os donos da vida Uhum. nômade, né? Eu acho que a gente precisa criar formas de minimizar a saudade através de comunicação com a família, através de, sei lá, criar rotina. A tecnologia, ela ajuda um pouco nisso, e ajuda um pouco nisso. Depende de cada uma das pessoas, né? Acho que é uma forma legal. E eu acho que para quem tem muito medo também, começar devagar, começar aos poucos. Você não precisa sair do Brasil e ir para Tailândia. Você pode começar no Uruguai, começar na Argentina, pode começar, deixa eu testar. Fazer igual eu testei, mas eu testei fazendo viagem de férias com prazo de ida e volta. Para Uhum. ver, realmente eu consigo viajar barato, posso. Então, fazer esses testes te dão uma tranquilidade mental melhor. Porque antes da gente começar, a gente coloca muito empecilho que não é real. Ah, Tipo, eu tenho certeza que se a gente perguntar aqui para a audiência, perguntar assim, gente, quantas pessoas acham que. Quantas pessoas aqui têm vontade de ser nômade e não são porque não acham que não pode de inglês? Porque porque não não fala sabe falar inglês. inglês. Porque Uhum. não sabe falar inglês. Você conhece francês na estrada? Eles estão cagando que eles não falam inglês. Uhum. Eles estão cagando. Você se vira para me entender. Eu vou falar francês aqui com você. Você se vira.
E é isso, gente. É, assim, é claro que falar inglês ele vai te ajudar muito, mas não é pré-requisito. Outra coisa, você vai perguntar para as pessoas aqui, quantas pessoas deixam de viajar por conceito de segurança? É porque é muito inseguro. É muito inseguro. Você mora no país. Você está estudando isso no Brasil? Eu vou te dar uma notícia. Você mora no segundo país mais inseguro do mundo para mulheres viajantes, da Forbes. Pode jogar no Google aí para você ver que é fonte, mata cobra e mostra o pau. Uhum. Então joga no Google aí para ver. Então é muito mais perigoso você ir na padaria no Brasil do que você estar viajando no mundo. Na maior parte dos países do mundo. Então, assim, não sei quantos países exatos, são 200, eu não sei, nunca sei se são 210, 207, alguma coisa assim. Então, se for 207, 205 países são melhores para você viajar do que o Brasil. Então, tipo assim, Cara, você muito está foda indo na isso, né? padaria no Brasil. É forte, gente, mas é a verdade, tá? Estatística. Então, assim, e as pessoas, é muito perigoso viajar ao mundo. Leandro, você viaja barato, é perigoso demais. Nossa, é perigoso. Sabe o que que é? É você sair na rua de Eu, casa, é você eu, estar no seu eu, eu apartamento. até complemento a sua resposta falando o seguinte: quem tá falando isso É. pra mim? Por você, cara que já viajou um monte, você falar, cara, Tailândia é perigoso, não sei o que, não sei o que, aí eu acredito. Sim, Agora o cara tá na lá na casa televisão, dele, assistindo o Jornal Nacional. é. Nem sei se tem Jornal Nacional ainda, deve ter, né? Na TV e tá falando, falando como funciona Sim. viajar. Não, cara, eu não escuto quem não viveu o que eu quero viver. Exatamente. Então é quem você escuta também. Aí tem os outros influenciadores que ficam mostrando como é viajar de primeira classe na Emirates. E aí você vai escutar esse cara também? Como que faz pra viajar barato? É. Ah, velho, não dá. Viajar é muito caro. Só siga essa pessoa, viajar vai ser caro. O estilo de viagem dele. E tá tudo bem, né? Sim, Tá tudo bem. mas não Um é a estilo diferente. referência Não é referência. que Exatamente. você tá buscando. Se você tá buscando, Exatamente. não pode se espelhar em quem não tá trazendo a referência certa pra você. Porque Exatamente. tem essa loucura, né, de olhar todo mundo e julgar como se fosse tudo igual, e não é, cara. Sim. E o nosso a gente foi criado com muitos paradigmas que são difíceis de quebrar mesmo. Eu entendo. Eu tô com uma. Eu comecei um teste recente. Eu gravei o primeiro episódio ontem. Eu tô entrevistando meus alunos, estão na estrada com Ah, que histórias massa, diferentes. cara. Foi muito bom. Se eu falar que minha aluna ontem que eu entrevistei, ela já está há 50 dias na Europa e ela gastou no primeiro mês dela R$ 900. Nossa. R$ 900 no primeiro mês e ela vai fechar esse segundo mês também com R$ 900. Ela tá Para as dormindo no filhas banco da dela. praça Não, e pegando não, comida no todo mundo lixo? vai achar isso. Eu tenho uma outra aluna que ela em 3 meses de Europa ela gastou €80. Nossa. Como? Voluntariado, gente. Voluntariado. Leandro, mas voluntariado é perrengue. É perrengue? Eu vi a Aurora Boreal. Eu fui na Oktoberfest. Eu fui no maior centro de meditação do mundo. A Aurora Boreal estava num quarto privado na Islândia. Nossa, Eu que abria a caríssimo, né, velho? porta da minha casa, a aurora de noite, todo dia eu vendo a aurora na Você minha frente. precisou se prostituir pra isso? Eu não paguei nada, inclusive, para isso, sabe? Paguei nada, nada, nada. Em 2 meses, e, tipo assim, eu fiz voluntariado todo o tempo. Eu viajei muito, eu conheci a Islândia praticamente toda. Eu não fui pro norte por causa de tempo, as estradas Fechado. estavam fechadas. E aí, mas a Islândia, eu fiquei um mês viajando pela Islândia, tudo. Fiz tudo que é isso, os Instagrams, você vê. Aham. Tudo, tudo, Que tudo, tudo, massa, tudo. cara. Porra. Eu gastei em um mês R$ 2.000. Aí Nossa. vai falar assim, Leandro, mas R$ 2.000 é muito caro dentro de um mês. Tá, é caro. Uma caixa de ovo na Islândia com 10 ovos vai te custar R$ 45. Não, Uma caixa o de ovo. cara você comprar uma passagem de Ceará pra São Paulo. É, Ou do Rio Grande do Sul pra São Paulo. Aí vai ser 2.000, cara. Só a é, passagem de avião. exatamente, exatamente. Então, se você pega para pensar que eu estava no terceiro país mais caro do mundo, R$ 2.000 é muito barato. Não, não é nada. A Alemanha, eu fiquei um mês na Alemanha com R$ 1.000. Um mês inteiro com R$ 1.000. Então, assim, é um país que é muito relativamente caro também, um país em euro. Então, assim, você consegue adaptar. Hoje em dia tem muita ferramenta. Não é desculpa. Não é quem quer viajar, não tem desculpa hoje Ó, para viajar. então a resposta é: quem quer viajar barato, siga os seus conselhos, né? Segundo E quem quer viajar caro, siga os meus conselhos. quem quer viajar, cara. Exatamente. Pô, muito bom, E cara. tá tudo bem, é a escolha de cada um, sabe? A escolha de cada um. Muito bom, muito bom. E que é o impedimento, né? É o principal impedimento, eu acredito que é. Sim, Principal não, financeiro. vai. Mas é um dos. É Tem um muitos dos. medos, muitas questões, cada família também reage de um jeito. Mas acho que o dinheiro hoje acho que é o que mais pega as pessoas. Mas, cara, eu sempre tô fazendo essa pergunta. Eu sempre faço essa pergunta. Antes de criar o podcast no YouTube, eu fazia o podcast já naturalmente com todo mundo que conversava pelo trecho aí, pelas viagens.
E aí eu sempre, no momento da conversa, sempre perguntava, como a gente, de uma certa forma, não chegou nesse momento tão profundo, mas eu deixo pro final, né? Que é uma coisa mais sentimental mesmo, é mais como que você vê o mundo, enfim. É, como que você identifica a felicidade? O momento que você identifica, pô, tô feliz. Uma pesquisa minha. Sim. Eu acho que felicidade está muito relacionado com paz, você está em paz, paz interior. Então, no momento que você está tranquilo com as... Porque assim, toda escolha que você fizer na vida, gente, toda escolha vai ter consequências boas e não tão boas assim. Todas. Quero cortar meu cabelo. Tem gente que vai gostar do seu corte, tem gente que vai te julgar pelo seu corte. Então, tudo, as pequenas decisões, as decisões têm consequências. Você está em paz com as coisas. Para mim, isso é... Então, assim, eu, na hora que eu decidi ser nômade, eu já sabia que eu ia perder. Eu perdi um casamento de uma amiga esse final de semana no Brasil, final de semana passado. Fiquei triste de não estar lá? Fiquei triste de não estar lá. Queria estar lá? Queria estar lá. Mas eu estou em paz. Eu sabia que eu perderia momentos assim, a partir do momento que eu me tornasse nômade digital, sabe? Então a gente precisa, eu identifico esses momentos. E também eu acho que a gente saber, todo mundo tem o que agradecer, ao que agradecer. Mais que a vida esteja ruim, em algum momento, uma fase difícil, é tudo fase, mas você é saudável, ou ou sua família tá tranquila, ou você tem um emprego legal, ou você tem um carro que você queria ter, ou você tem, sei lá, alguma coisa você tem para agradecer. Você tem uma pessoa legal do seu lado, enfim. Se pegar nisso, sabe? Às vezes parar para respirar quando tá tudo ruim, quando tá tudo dando errado, e saber olhar para isso também, esse sentimento de gratidão, de agradecer por essas coisas, traz a felicidade também. Acho que está muito relacionado. Tá? Mas basicamente para mim é estar em paz. Em paz. Então, para você ser feliz, você tem que procurar a sua paz. Procurar a sua paz. Cada um tem a sua Buscar ela, paz. né? Buscar Buscar ela. ela. Porque ela não Exatamente. vem de graça Não também. vem de Não, até graça. pode vir, né? Mas É. se provocar, ela vem mais rápido, vem Sim. mais vezes, talvez, né? Então, por isso que está bem relacionado com aquilo que a gente falou no início, né? Que eu falei que para eu ter paz hoje, eu sei que se eu ficar trabalhando noite e Uhum. dia, eu não vou ter. Então eu prefiro abrir mão dessas coisas, sabe? Prefiro abrir mão e tá mais tranquilo. Tá tranquilo. Às vezes, quando deu aquela preguicinha, ver o meu Netflix, ou então Uhum. encontrar com alguém e querer sair, enfim. Prefiro ter essas decisões, tomar essas decisões, tá mais paz. Sabe? Isso eu acho que pra mim, no meu ponto de vista, tá bem. Essa aí eu nunca tinha escutado, não, hein? Essa é nova. Eu já escutei várias já, cara. E eu sempre falo a minha, porque acaba, de uma certa forma, é, j- jogando ela pro Pro mundo, universo. pro universo, e é o que eu sempre prezo, né? Jogar coisas boas. E inspiração e provocação também, né? Uhum. Então, pra mim, eu identifico quando eu tô feliz, quando eu gostaria que aquele momento não acabasse. Quando eu gostaria que esse momento aqui não acabasse. Tô feliz aqui agora. Uhum. Eu não quero que acabe, Sim. mas vai ter que acabar. É. Ou que se repetisse. Sim. Porque faz sentido eu tá tendo esse parâmetro de... Uma dor eu quero que acabe. O parâmetro de felicidade é um prazer, Sim. é o famoso orgasmo. Sim. Pô, a Verdade. gente queria ficar com orgasmo uma hora, mas não é assim. Então são momentos de felicidade, não é fiquei o dia todo feliz. É difícil. Sim. Quer dizer, eu nunca consegui. Mas momentos de Ah, não. felicidade durante o dia, sim. A gente, todo mundo tem problemas, né? Tem momentos, tem altos e baixos. A gente sabe que a gente vai ter momento que a gente vai estar tudo bem, tem momento que tá reflexivo, tem momento que tá mais alegre. Tem que saber se respeitar, né? Mas realmente, você identificar esses momentos, saber olhar e falar assim, caramba, isso aqui, essa situação aqui, ela tá muito traz uma alegria. Quero que permaneça essa alegria realmente. Tá bem, ela verdade, né? Mas é É, impossível, é utopia falar que todo mundo é feliz para sempre o não, tempo inteiro. não Tem dá. jeito. É um gráfico Sim, maluco.
Mas, cara, vamos repetir esse momento de felicidade aqui lá em Bali? Ah, vamos. Pô, Vamos. lá dá pra gente conversar outros assuntos lá. Com certeza. Quer dizer, nomadismo, só que outras Sim, coisas. outras E vai ter abordar. mudado muita coisa, tanto da minha vida Com quanto na sua, certeza. provavelmente. Com certeza, eu devo ficar uns 40 dias lá, pelo menos, Ah, então. 40 dias, é. Esse é meu plano, né, gente? Vocês me escutaram o caso da Tailândia e a minha vida é assim. É. Mas, e quando me perguntaram, eu cheguei na Tailândia tem umas 3 semanas na Europa. E aí me perguntaram, quanto tempo você vai ficar na Tailândia? Eu falei assim, gente, eu vou ficar pelo menos uns 3 meses. E aí, com 3 semanas já comprei Pô, passagem e para ir em 4 dias. Eu tô indo sábado. Eu comprei passagem hoje para ir sábado. nossa, que beleza, Então, cara. é assim. Não, muito bom, mano. Prazerzaço, cara. Prazerão, foi Obrigado. ótimo o nosso papo. E acabou a sua, você nem foi pegar mais, né? Acabou, você viu, né? Eu Só tô ia meio parar a devagar. gravação.